Olá, pessoal! Venho trazer a notícia de que Lula cometeu outra gafe na fala dele. Tem males que vêm para o bem. Aí eu te pergunto, com o mal de ter tantos tarifas prejudicando tantas pessoas, faz bem para o Brasil estar tão endividado? Pegar mais dinheiro para tapar a culpa que ele teve de não saber conversar com os Estados Unidos e ficar criticando o presidente da maior potência da América Latina? Vou deixar o vídeo rolando e vocês tiram suas conclusões. Deixe o gostei, se inscreva, inscreva-se no canal e vamos lá. Falando em socorro, vem o socorro do governo Lula, que anunciou a liberação de 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas afetadas pelas tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre determinados produtos brasileiros. Os recursos integram a terceira etapa do programa Brasil Soberano e também poderão ser utilizados por empresas impactadas pela guerra no Oriente Médio. O crédito será destinado a empresas exportadoras de setores como indústria, agricultura, pecuária, mineração, florestas plantadas, pesca e aquicultura. Durante a cerimônia, Lula afirmou que o Brasil pode sair mais forte da crise provocada pelas tarifas dos Estados Unidos. Há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. E Lula também afirmou que o Brasil não vai ficar chorando pelas exportações que deixarem de ser vendidas aos Estados Unidos e disse que o país vai buscar novos mercados. Ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Nós estamos na mesa de negociação, propusemos na mesa de negociação, já mandamos vários documentos e várias propostas de negociação. Eu, pessoalmente, fui aos Estados Unidos. Ficamos 3 horas discutindo negociação e a gente nunca encontrou reciprocidade na conversa. E vamos ficar na mesa de negociação. Se quiserem participar, participe. Se quiserem mandar e-mail, se quiserem mandar Twitter, que mande. Nós vamos estar na mesa de negociação com as nossas propostas para tudo. Não tem veto de negociação. Mas não vamos ficar chorando o produto que a gente não vendeu para eles, porque nós vamos procurar outros compradores. Bravata, Augusto, vamos ficar Isso na mesa de negociação sozinhos? É tom de quem quer negociar? É tom, de desafio, bravata, bravatas e basófias, ele é campeão nessa área aqui. Os problemas do pessoal do agronegócio não começaram com as tarifas. Eles vêm de muito tempo atrás, né, e são atribuídos ao governo. O Brasil, por exemplo, construiu em Cuba o porto que aqui não existe. Uhum. E não pagaram. Em Mariel. Lá, não pagaram. Eles fizeram, qual é a garantia que... Era charuto. Né, a Cuba garantiu o pagamento de charutos. É uma piada. Se não fosse de muito mau gosto e prejudicial ao país esse tipo de medida, que foi com o BNDES que pagou a conta. Então, o que querem os empresários do agronegócio também é que o governo cuide da infraestrutura. Por exemplo, o escoamento da safra. O Lula finge que os problemas começaram agora, foram estimulados ou criados pelos partidários do Bolsonaro, e que antes não havia problema nenhum. É um vigarista, né? É uma tristeza, né, Fred? Não tem como, tarifa é ruim, né? Pronto, a nossa economia se tornou menos competitiva, né, em relação aos Estados Unidos. Então, é ruim, ponto, não tem o que dizer. Significa mais inflação, menos produção, né, menos dinheiro entrando aqui no nosso país. Então, de bom não tem nada nisso aí. E a gente sabe, agora, a grande questão é que o Lula quis isso, né, porque ele não tá nem aí pro Brasil, ele quer ganhar as eleições. E desde que essa história toda começou, ele adotou o tal do jargão da soberania, né, a democracia e soberania. Então, e essa porcaria que ele fica vendendo aí, como se, nós, contra os americanos, estamos defendendo a nossa soberania, isso, infelizmente, pelo que mostram também, com todo o ceticismo que eu tenho em relação à pesquisa, rende votos, né, então ele achou ali um jargão, como toda esquerda, né, e todo bom ditador, né, que gosta de trazer isso, né, essas são as palavras. Aliás, o STF também adora esse tal de soberania, né, foi assim que eles conseguiram se defender diante de todas as arbitrariedades de violação de direitos humanos. O Lula tem culpa nisso aí, mas sem dúvida alguma o nosso STF tem também, né, o que está sendo questionado desde o início. Agora, o que o Lula fez? Desde que ele assumiu, ele xingou o Trump, o quê? Mais de 60 vezes já, né, essa é a realidade. Ele cavou essa guerra. O Brasil não mandou nenhum representante para negociar. É isso que a gente está dizendo, né? O governo Trump
trouxe ali a todos os países, convocou os países a enviar representantes para se defender, e o Brasil não enviou representante para se defender. Então, o Lula, ele provocou tudo isso. Tá claro, para mim isso é muito claro, né? Ele queria tudo isso, para depois dizer, olha lá, o Trump malvadão, e eu sou contra ele, e eu tô defendendo os brasileiros. E aí ele inverte tudo, ele usou uma coisa que os brasileiros gostam, que é o Pix, que nem veio do governo dele, veio do governo Bolsonaro, é uma defesa, ele junta tudo ali no mesmo balaio, né? Sendo que essas tarifas não é o Pix é uma das questões lá que estão sendo analisadas, mas tem diversas outras, por exemplo, essa de 12,5, é na questão de você usar trabalho escravo, né, na sua cadeia de produção, que é você utilizar produtos vindo de países que adotam isso. Então, assim, o Brasil poderia ter ido lá se defender e ter evitado tudo isso. Não aconteceu. Pelo contrário, o Lula buscou isso. Vamos lembrar que eu lembro que eu participei de um evento recentemente com o ministro Paulo Guedes, né, com quem eu tive a honra de trabalhar, tanto no setor privado quanto no setor público, e ele fez uma analogia, para mim é perfeita. Você está hoje numa questão geopolítica em que você tem ali dois pitbulls brigando, né, que é a China e os Estados Unidos. O Brasil, nessa hora, que bem ou mal tem acordos importantes com os dois, porque vamos lembrar, apesar do nosso maior parceiro comercial hoje ser a Ásia, né, ser a China e os países asiáticos, quem mais investe no Brasil, quem mais traz investimentos são os americanos, né? Então a gente tem toda uma outra parte de dinheiro que vem para cá, de investimento direto e tal, que vem dos Estados Unidos. E o Brasil sempre teve uma política ali em todos. O que você faz nessa hora? Você fica quietinho. Deixa os dois brigarem. E você pode até lucrar com isso, porque nós sempre fomos um país pacífico, né, que tem boas relações com todo mundo. Pô, nessa explosão de tecnologia, traz call center para cá, precisa de terra rara, o Brasil tem terras raras, o Brasil alimenta, né, o mundo inteiro, né, da demanda de alimentos que vai ter o crescimento dos próximos 20 anos, metade vai ser suprida pelo Brasil. Pô, que posição estratégica. Nessa hora, o que você faz? Se abraça todo mundo, e o povo brasileiro agradece, vai ficar tudo aqui mais barato, a gente vai ter crescimento, né, a gente tem várias vantagens. Não, ao invés de ficar quietinho ali né, de alguma maneira se dar bem em relação a tudo isso, que é isso que o seu povo merece, o Brasil partiu para a briga. O governo Lula partiu para a briga. E claramente ele partiu para a briga contra os Estados Unidos. Ele fez isso, ele propôs uma moeda, e isso aí foi o chinês, né? As autoridades chinesas e russas que foram lá e disseram, não, a gente não quer uma outra moeda. Quem propôs essa ideia de moeda dos BRICS foi o Lula, né? Então ele foi lá abraçar o Putin, ele foi... apoiou o Irã nessa história toda, então só ditadores, terroristas, então ele foi buscando, desde o primeiro dia, abriu tapete vermelho para o Maduro, né, então o Brasil, né, infelizmente, o presidente Lula, ele buscou uma guerra com os Estados Unidos, ele procurou tanto, e uma hora ele recebeu aquilo que ele queria, infelizmente. Então, eu vejo que essas tarifas são resultado desse trabalho que ele fez mesmo para chegar nesse ponto, porque ele só está preocupado em vencer as eleições. Se vai ferrar o Brasil, tanto faz. A gente acabou de falar, né, todas as arbitrariedades do STF, todo o problema institucional que a gente tem, isso sim, o verdadeiro problema hoje que nós temos em relação à nossa democracia. Outra coisa, a soberania que ele fala tanto, soberania, quando a gente tem um quarto da população, né, que bem ou mal está ali sob domínio do crime organizado, e aí quando tem uma proposição de declarar o PCC e o Comando Vermelho terroristas, ele é contra, né? Então, claramente é isso. O Lula, ele quer criar esse antagonismo com os Estados Unidos, e nessa história toda, quem acaba perdendo é o povo brasileiro, porque ele só está preocupado em vencer as eleições. Então, a catástrofe fiscal e toda a crise que a gente vai colher na economia, toda a questão institucional gravíssima e todo esse absurdo e esse poder do STF, é a mesma coisa no cenário internacional, que ele foi arrumar briga, né? Foi arrumar briga declarada ali em relação aos Estados Unidos, o que infelizmente também vai impactar.